Oi, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra falar do novo teaser de House of the Dragon, a nova série da HBO. Temos um teaser, sim, até então a gente já tinha basicamente um plot e uma imagem de divulgação. Temos uma data, ainda não temos uma data, só o ano que vai sair e ponto final. Mas esse teaser já dá pra gente teorizar, explicar algumas coisinhas. Então, não esquece de curtir e seguir o canal, porque eu tô sempre trazendo um vídeo de todas as novidades. Primeiro que esse teaser ele é narrado pelo Daemon Targaryen e é ele que começa ali na primeira cena. Temos ele num túnel, aparentemente me parece ser aquelas passagens que tem embaixo da Fortaleza Vermelha, mas assim, é um lugar preto, pode ser Dragonstone também. Eu tô só dando um chute, mas é ele que tá andando ali e ele vai falando sobre a questão de deuses, dos dragões. Quando ele fala de deuses, a gente vê um quadro, é um quadro muito rápido que fica até difícil de identificar. Mas pode ser um altar, uma figura, o Balerion, mas assim, o Balerion morreu muito antes da época do Daemon. Mas pode ser que seja tipo só um altar assim do Balerion, o dragão no caso, tá? Mas é muito rápido e não é muito nítido. E enquanto ele vai falando da questão de poder, a gente vê alguns personagens importantes, mesmo que não o seu rosto. Então a gente vê ali a mão do rei, sabemos que é o Otto Hightower. Vemos o rei, então dá pra ver a mão, a espada. Eu fiquei animadinha achando que a gente ia ver um pouco do Jaehaerys, mas por enquanto não. Só o Viserys primeiro mesmo. Vemos a jovem Rhaenyra. Já havia sido comentado que a gente ia ver algumas versões dos mesmos personagens. Então, tanto Rhaenyra quanto Alicent Hightower já têm atrizes confirmadas para versões jovens e mais velhas. Por quê? A Dança dos Dragões, como eu já expliquei no meu vídeo anterior, foi muito sobre a questão da sucessão, na verdade foi por causa da questão da sucessão. Muitos acontecimentos antes do casamento, após o casamento, são importantes. Então, por isso que a gente vai ter essas duas versões. Então, a gente tem um quadro bem legal da jovem Rhaenyra. Uma coisa que eu tenho que comentar logo, que já havia sido comentado antes, quando tinha saído aquelas imagens de divulgação e alguns furos ali que saíram das gravações, são as perucas. Eu não curti muito essas perucas. Não tá me convencendo. Tudo bem que na série de Game of Thrones, basicamente quem a gente tinha era a Dany, porque o Viserys ele apareceu por muito pouco tempo. Então, a Dany era ok, mas eu achei que ia melhorar e também continuo sentindo falta dos olhos. Eu acho que isso eles podiam ter mudado, especialmente depois de The Witcher. Se você assistir The Witcher, você vai lembrar dos olhos da Yennefer. É impossível não lembrar. Se conseguiram fazer na Yennefer, é possível fazer aqui. Eu sinto falta porque é uma característica importante no Targaryen para os fãs, tá? E também ajuda a identificar. Então, toda a questão de sucessão, às vezes um tem, o outro não tem, são aquelas pequenas coisas que o fã gosta. Então, as perucas e a falta dos olhos ainda me incomodam um pouco. Mas vamos lá. Temos, então, a jovem Rhaenyra e corta para a Rhaenyra já adulta com o Daemon, seu tio barra marido. Expliquei isso também lá no meu vídeo. Então, numa praia, aparentemente, suponho ser Dragonstone, vulgo Pedra do Dragão, e eles estão ali observando enquanto ele tá olhando. Gostei que o Daemon tá com cara de doido. Já falei também que o Daemon não batia bem da cabeça, e ele tá com cara de doido, pelo menos isso tá ok. O resto são basicamente frames e suposições. Temos um duelo do Daemon com alguém. O Daemon ele era um ótimo cavaleiro, então dá um foquinho um pouco maior ali na armadura dele, isso eu achei legal. Temos os Velaryon. Gente, essa casa chegou com, sabe, se impondo. Então, eu gostei porque a gente consegue ver quase todo mundo, inclusive a Rhaenys. Então, a gente vê o Corlys e a Rhaenys, os filhos também. Eles estão ali num jantar, se apresentando com o rei. Eu já comentei também aqui a posição da Casa Velaryon na Dança dos Dragões, mas foi um vislumbre bem rápido, mas eles vão ser bastante importantes. Temos a Mysaria, né? Claro, tem que ter aí essa cachorrada. A Alicent Hightower adulta. Então a gente tem um vislumbre frontal da Alicent Hightower adulta. Ela tá com uma adaga, correndo por algum motivo. E à sua direita atrás a gente tem o Criston Cole. E à esquerda o Harold West. Mais alguns nomes aí que também vão ser importantes. Game of Thrones tem muito nome,
Então, House of the Dragon também vai ter muitos nomes. A diferença é que a gente já está um pouco mais acostumado com os nomes das casas. Temos um torneio e a gente consegue ver bem rapidamente uma justa entre um Stark e um Bolton. Eu achei interessante isso. Não consigo, dessas duas bandeiras, identificar especificamente o torneio. Mas a gente tem depois um frame das jovens Rhaenyra e Alicent Hightower assistindo a um grande torneio. Temos duas possibilidades. O torneio em comemoração ao aniversário do rei Viserys I e o casamento da Alicent. E o outro torneio em homenagem ao casamento da Rhaenyra. Por que eu não acho que é o primeiro? O primeiro torneio, ele tem uma coisa muito importante, pode ser besteira, mas a cor dos vestidos das duas. É uma coisa muito importante porque ficou conhecido como uma bandeira. Nesse torneio, a Alicent vestiu verde e a Rhaenyra se vestiu de preto. Então, ficou marcado. Assim, ficaram marcadas essas cores, então na Dança dos Dragões, ou você era verde ou você era preto. E nesse caso, não. Uma tá de azul e a outra tá meio que de vermelho. Então eu suponho que seja o outro torneio. O torneio do casamento da princesa Rhaenyra. Mas por enquanto é uma suposição. Eu espero que eles realmente tragam isso das cores, porque é importante na história. E é uma coisa muito simples de fazer. Realmente não dá pra dizer qual é dos dois com base nisso, porque o que a gente tem dos torneios, o Cole lutou em todos e não dá pra saber especificamente qual é. Mas eu realmente suponho ser o segundo pela questão das roupas. Para finalizar, a gente vê o Laenor Velaryon duelando com alguém, não se sabe quem. Vemos a Rhaenyra em direção ao Trono de Ferro, em frente ao seu pai, justamente no momento em que se fala que o que tornou os Targaryens reis foram os dragões. Realmente, eles foram uma dinastia. Se você parar para pensar, a quantidade de tempo que os Targaryen governaram, gente, o Robert não fez nem 10%. Os Lannister muito menos, porque foi um rei atrás do outro em um espaço muito curto de tempo. Os Targaryen governaram por centenas de anos. E aí no final a gente tem o Trono de Ferro, que já é uma melhora. O Trono de Ferro do Jorginho, ele é uma coisa assustadora, desconfortável, ele é alto, então o rei tá bem acima e ele é largo. Eles não fizeram muito isso da grandiosidade em termos de altura, mas sim de largura. A gente já vê uma mudança, então as espadas ao redor já dá um pouco mais a noção da violência e da imponência que foi o reinado dos Targaryen. E aí a gente fica com esse teaserzinho e no final temos a nova logo. Deu uma mudada, temos uma pata a mais ali no dragão. Interessante. Até porque aparentemente essa vai ser a logo da série. Então não ficou muito diferente, foi uma mudança sutil. Porém, a HBO tá vindo aí. Já falei bastante dessa série do plot no meu vídeo anterior. Mas nesse caso, será que o final vai dar melhor? Temos uma temporada aí confirmada. E tem muito pano pra manga ainda, gente. Essa série vai falar da Dança dos Dragões. No caso, essa temporada especificamente. Mas tem muito mais informação. Então dá pra tirar muita coisa de Game of Thrones. E a HBO realmente tá correndo atrás do prejuízo pra compensar aí a Netflix, que vem botando pra quebrar. E também temos uma ameaça futura do Prime Video com a série do Senhor dos Anéis, que por enquanto também tá Radio Silent. A gente não tem mais informação. Saiu foto e só. Mas eu acho que eles estão fazendo isso pra segurar mesmo, pra aumentar o hype. No mais eu fico por aqui. Eu quero que você comente se viu alguma coisa que você viu nesse teaser que eu não falei. Um beijo e até a próxima.